Bendito e louvado é o nome do nosso Deus. Graças te damos, Senhor, por este momento tão emocionante. Graças te damos ao nosso Deus por este momento que nos proporcionou de poder te vir louvar e te dar graça. É algo sem igual, Senhor. É algo maravilhoso. Nosso Deus não tem precedentes, mas a sua palavra ela é viva. Glorioso é nosso Deus. Louvado seja o Altíssimo. Glórias ao Rei de todo o universo. Grande é o Senhor. Bendito seja o seu nome eternamente e para sempre. E a grandeza do nosso Deus nos acompanha essa noite. E que suas bênçãos estejam com todos nós. Glórias ao Senhor. Vamos expor os nossos corações em oração, em louvores, em exaltação, para que o Espírito Santo desça sobre cada um de nós, porque assim será. Se manifestará o Espírito Santo por esse respaldo que o Senhor dá à nossa irmã Maria Luísa. Glórias ao Senhor. Vamos expor o coração e faremos tudo para honrar e bendizer o nosso Deus. Bendito Deus, Pai Santo dos céus, Deus da glória, te louvamos, Senhor, te bendizemos, te exaltamos e te glorificamos. Tu é um Deus bendito, tu é um Deus maravilhoso, de infinito amor, de infinita misericórdia. Como nos apresentar diante do Rei da Glória, se nossas palavras são tão limitadas, tão pequenas, tão poucas, para expressar a tua grandeza, o teu poder, por tua bondade, pelo teu poder, por tua misericórdia, pelo teu amor, por sua presença, por toda a tua bondade. Como expressar-te, Senhor, que te amamos, mas o Senhor conhece a linguagem do coração. Ah, Senhor, muitas vezes com palavras não esperamos expressar nossos sentimentos, mas o nosso coração o expressa diante de Ti, que Tu é um Deus bendito, que é um Deus maravilhoso, poderoso, glorioso e cheio de misericórdia. Hoje nos preparou este momento para que cada um de nós, que sabemos, Senhor, que com essa sua visitação, o seu poder celestial estará libertando, abençoando e se manifestando. Faremos tudo para Ti, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, com Tua presença, com a plenitude da Sua bênção, Senhor, com o Seu poder celestial, com o poder do Espírito Santo. Abençoa a Sua serva amada, Senhor, porque seremos abençoados através dela. Quando o Senhor a ilumine e quando o Senhor a use, seremos libertados e abençoados, ó Pai. E tudo te dizemos e te pedimos, Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar coros a Deus com a alma, com o coração, porque a bênção do Altíssimo chegue ao nosso coração e repouse sobre nós, com bênção, com liberdade, com falar em línguas, com libertar os dons espirituais para servir e percorrer todo este caminho, porque a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Cantemos ao Senhor o coro número 161, Quero Cantar. Cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor, é verdade, só nele encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de Jesus que o caminho mostrou. Quero cantar uma linda canção de aquele que minha alma lavou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor, é verdade, só nele encontrei essa paz
Grande é nosso Deus! Chegou o momento mais esperado por todos nós, a nossa mestra que nós amamos, a nossa irmã Maria Luísa. Que o Senhor abençoe todos e todas, queridos irmãos e irmãs daqui de Hialeah, nos Estados Unidos, na Flórida, e também todos os irmãos e irmãs que estarão assistindo este vídeo, este estudo bíblico em diferentes lugares do mundo. Muitos lugares onde Deus permitiu que essa obra maravilhosa chegue lá, à sua igreja. O Senhor está mostrando a sua igreja com um respaldo maravilhoso que Ele está nos dando, porque nós temos de agradecer o Senhor pelo respaldo, porque sem o respaldo de Deus, nós não somos nada, seríamos simplesmente seres humanos. E Deus é o único que dá o respaldo para que uma igreja ou uma congregação, para que alguém diga: eu estou seguindo os caminhos de Deus e eu tenho muito poder, tenho muitos dons. Somente podem dizer isso pessoas que têm o respaldo de Deus. Sem o respaldo de Deus, nós não somos nada, nem ninguém, nem conseguiríamos atingir nada na vida. Por isso, o Senhor sempre nos Salmos diz para nós que nós devemos ser firmes como o monte de Sião. E também há um outro salmo que diz que se o Senhor não edificar a casa, diz que quem poderá edificar uma casa, quem poderá sustentar a casa espiritual, a igreja do Senhor, se não for o nosso Deus edificando e sustentando ela e respaldando ela sempre. O Senhor Jesus Cristo, Ele sempre disse aos apóstolos que as portas do inferno ou as forças do mal não prevaleceriam jamais contra a igreja do Senhor. Essa obra maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo começou e que hoje, após 2000 anos, nós estamos aqui dizendo ao Senhor: eis-nos aqui, nós estamos aqui para te servir e para seguir o caminho e o exemplo que tu deixaste para nós. É o que nós dizemos ao Senhor e agradecemos o nosso Deus, porque faz quase já 60 anos quando Deus deu a primeira mensagem para nós e fez a primeira promessa. Até o dia de hoje, nós temos visto tudo se cumprindo. A igreja continuou e é Deus quem traz as pessoas e é Ele quem faz que as pessoas fiquem no lugar delas e que todos sejamos um só. O Senhor disse naquela época que Ele não permitiria divisões, porque normalmente as pessoas que tiveram experiências de estarem em outras congregações cristãs, elas têm percebido que há muitas divisões e brigas e conflitos nas igrejas, entre os pastores, os dirigentes, há muita incompreensão e cada família vai indo embora e criando um grupo à parte, uma igreja à parte. Alguns de vocês já passaram por isso e sabem disso. E aqueles que não sabem, nós contamos para vocês como é que acontece lá fora com essas pessoas, porque elas estão trabalhando humanamente, elas trabalham com as mãos delas, com o esforço das mãos delas. E assim não funciona nada, porque uma igreja vai para frente quando o Espírito de Deus está movendo os corações e Deus está formando a sua igreja, o seu templo, dando firmeza, convicção, segurança para cada pessoa, para que as pessoas sigam no caminho de Deus e elas se afirmem nele. É o nosso Deus quem faz essa obra maravilhosa. E eu me lembro que naquela época eu via o fenômeno das divisões, porque numa igreja de 20 crentes acabavam se dividindo em 4 grupos e os outros 4 formavam igrejas diferentes e davam nomes diferentes para suas igrejas. Eles se dividiam. Eu via isso
E eu não gostava disso, mas eu não entendia o porquê acontecia. Mas quando o Senhor fez o chamado para nós, Ele nos fez essas promessas maravilhosas sobre a igreja, e o Senhor disse sobre isso, Ele disse, eu não permitirei as divisões. E tem sido assim, irmãos. Porque já teve casos onde algumas pessoas que eu me lembro, já teve uns 3 casos nesses 50 e tantos anos da igreja estar formada como pessoa jurídica. Teve 3 casos onde as pessoas quiseram sair da igreja e criar uma igreja à parte. Eles formaram outras igrejas, mas eles nunca deram certo. Eles nunca deram certo porque o Senhor tirou o respaldo deles, tirou os dons deles. Porque as pessoas que foram embora, elas profetizavam. E como elas pensaram, eu tenho o dom da profecia, então eu posso formar a minha igreja independente. E não conseguiram porque o Senhor tirou os dons deles, o respaldo deles, não conseguiram nada. E com o tempo, tudo acabou e alguns deles voltaram novamente na igreja, arrependidos. E assim tem acontecido. Eu conheço 3 casos desses, nesses 55 anos. Há um caso também que há uns 18 anos uma família foi embora da igreja para criar uma outra igreja. Faz 18 anos. Bem, eles são muito rebeldes, eles ainda têm a sua igreja. Mas faz 18 anos que eles abriram a igreja e ainda são só os 8 membros da família, os únicos participantes da igreja. E em 18 anos, vejam o quanto a nossa igreja tem crescido. Deus deu tantas bênçãos. E assim, essa família que eu contei para vocês, eles estão lá ainda por orgulho. Mas os seus filhos, os filhos deles, vêm na nossa igreja. E eles deixaram lá os mais velhos sozinhos, na sua teimosia. E eles não têm feito nada até o dia de hoje, nem farão, porque Deus não está respaldando eles. Porque o Senhor é um só, Deus é um só. E como nós somos um no Senhor, como o Senhor permitirá divisões na sua congregação? O Senhor, Ele cumpriu. E nós percebemos que estamos diante de um Deus vivo e de poder. Um Deus que merece respeito, que merece que nós o valorizemos. E assim, a todos os irmãos que estão assistindo, eu também convido vocês sempre a serem firmes, a serem como um monte de Sião, inabalável. Porque é Deus quem me respalda. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E é verdade, glória ao nosso Deus. Agradecemos o nosso Deus e nós nos sentimos orgulhosos do Senhor ter nos trazido aqui, nos fazendo congregar como um só no Senhor. Então vamos cantar ao Senhor esse coro que diz: somos um em Cristo. Uma só fé, um só Senhor, um Espírito, um só. Vamos cantar com a música, porque os irmãos, eles não querem colocar a música, porque eu gosto de cantar sem a música, mas eles querem colocar a música, então coloque, irmão. Espírito
Louvado seja o nosso Deus, glorificado seja o Senhor. Agradecemos o Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia. Agradecemos a Deus. Vocês podem sentar, irmãos, e nós vamos abrir a Bíblia no Salmos 81. Salmo 81, nós estamos meditando nesses cânticos inspirados pelo Espírito Santo que estava na boca dos 70 cantores que o rei Davi escolheu lá em Israel, onde depois Salomão faria aquele templo maravilhoso para Deus. E antes disso, o rei Davi, ele chamou 70 profetas para cantarem a Deus e tocarem os instrumentos musicais. E eles, como eles eram profetas, quando eles começavam a cantar, o Espírito Santo tomava eles e eles começavam a profetizar, a cantar com profecia. A melodia e a letra eram só profecias. São só profecias que nós temos no dia de hoje e nos deleitamos nelas. Diz no verso 1: Cantai com gozo a Deus, fortaleza nossa. Ao Deus de Jacó, aclamai com júbilo. É isso que nós devemos fazer. Aclamar a Deus com júbilo, cantar para Ele com o coração. Diz: entoai canção e tocai o pandeiro, a melodiosa cítara e a harpa. Tocai a trombeta na lua nova. A lua nova era uma festa que tinha naquela época em Israel. O Senhor tinha dito para Moisés que eles tinham de celebrar umas festas específicas e eles deram o nome de lua nova para essas festas, mas não tinha nada a ver com adorar a lua, não era de presságio nem de superstição, mas só chamavam lua nova e provavelmente era porque a lua influi muito no momento de plantar, de colher nas ondas do mar. Então Deus ensinava para eles como plantar na terra, como semear, e quando a lua estivesse assim, era o tempo de fazer isto e aquilo. Então, em relação a essas festas, o Senhor chamava elas de lua nova. Eram as festas que eles faziam para o nosso Deus, e nessas festas eles cantavam a Deus, oravam a Deus, e eles sacrificavam animais e apresentavam diante do Senhor, e depois do sacrifício eles preparavam a carne, comiam e faziam um banquete, e todos comiam. Mas tudo era reverente para honrar a Deus. Era para isso que devíamos se fazer essas festas. Então aqui diz que no verso 3, tocai a trombeta na lua nova, no plenilúnio, era um dia específico, e esse dia chamava a festa da lua nova, no dia de nossa festa solene, que era a Páscoa. Porque estatuto és de Israel, ordenança do Deus de Jacó, e o constituiu como testemunho em José, quando saiu contra a terra do Egito. O Senhor tinha ordenado que deviam se fazer estas festas, porque ele tinha de ser honrado, o nome dele tinha que ser glorificado e exaltado. Por isso, nós hoje adoramos e honramos o nosso Deus com os instrumentos naturais que ele nos deu, a nossa boca, a nossa língua, o nosso coração para o nosso Deus. Diz aqui: ouviam uma língua desconhecida, afastei seus ombros da carga. Aqui está falando sobre o que ele fez com o povo quando tirou eles do Egito, quando eles estiveram lá como escravos 430 anos e depois tirou eles de lá pela mão de Moisés. Então ele está contando que Deus fez todos esses milagres e favores com o povo. Eu estou lendo o 6. Afastei seus ombros da carga, suas mãos foram descarregadas dos cestos do trabalho que eles estavam fazendo previamente. Na calamidade clamaste e eu te livrei, e te respondi oculto depois do trovão, e te provei junto às águas de Meribá.
lembremos aqui que o Senhor fez que saísse água da rocha. Ouve no verso 8, povo meu, e te admoestarei, ó Israel, se quiseres me escutar. Não haverá em meio de ti Deus alheio, nem te inclinarás a Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Abre tua boca e eu a encherei. Mas meu povo não ouviu, disse o Senhor. O meu povo não ouviu as minhas sugestões, as minhas ordens. O povo não ouviu a voz do Senhor. Diz aqui, Israel não quis me obedecer. Portanto, entregá-los-ei, diz o Senhor. Diz aqui que o Senhor deixou eles. Assim como nós dizemos que o Senhor tira o respaldo quando as pessoas são teimosas, rebeldes e elas querem fazer as coisas da sua forma para obter lucro, Deus tira o respaldo e acaba e termina tudo, e o Senhor fez isso mesmo com eles. Diz aqui, portanto, entregá-los-ei à dureza de seu coração, caminharam segundo seus próprios conselhos. Ó, se tivesse me escutado meu povo, se em meus caminhos tivesse andado Israel, eu de pronto teria derrubado seus inimigos e voltaria a minha mão contra seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e sua sorte ficaria fixada para sempre. Essas eram as bênçãos que o Senhor tinha oferecido para eles, mas eles perderam pela dureza do seu coração e pela teimosia e rebeldia que eles tinham. O 16. Deus lhes sustentaria com o melhor do trigo, quer dizer, essas promessas maravilhosas do Senhor, e com mel da rocha lhes saciaria, ele teria lhes dado a abundância que ele tinha prometido para eles, que quando eles entrassem na terra de Canaã, seria uma terra que daria leite e mel, quer dizer que eles teriam muita prosperidade, muita comida, mas eles não desfrutaram dessas coisas pela dureza do seu coração, pela incredulidade e a desobediência diante de Deus. E hoje nós queremos aprender, e ao lermos isso, nós pensamos que queremos nos cuidar de não cair no mesmo erro que o povo cometeu. Nós agora estamos atentos no caminho do Senhor, queremos obedecê-lo e nos submeter à vontade dele. Naquela época, Deus ele castigava o povo todo. Mas hoje o Senhor castiga cada pessoa individualmente quando elas cometem um erro. Por isso nós temos de ser filhos obedientes, sempre obedecendo às ordens do Senhor, a palavra dele, nos afastando dos pecados. Quando o Senhor Jesus deixou o evangelho dele para nós, ele disse que o evangelho era guardar e cumprir os mandamentos do Senhor, que isto tinha de ser feito. E ele disse: qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. O Senhor, então, quis nos dizer que nós, para conseguir amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo, temos de nos afastar de tudo o que é o pecado. Nisso consistem os mandamentos do Senhor e o evangelho maravilhoso dele. E é por isso que nós hoje lutamos para nos afastar de todas essas coisas. E quando não conseguimos, Deus vai nos ajudar, ele vai nos limpar, vai nos ajudar, vai nos transformar. Mas o importante é nós continuarmos crendo sempre nele, obedecendo e amando ele com todo o nosso coração. Então a honra e a glória sejam para o nosso Deus, e nós agradecemos ele por ele ter nos escolhido, porque nós temos este grande privilégio de Deus ter olhado para nós com olhos de misericórdia no meio de milhares de pessoas. Estamos aqui agora e com a ajuda dele vamos chegar na meta, vamos triunfar e vamos ganhar a vida eterna que o Senhor tanto oferece na palavra dele. Nós agradecemos o Senhor e assim, com alegria, com entusiasmo, vamos começar o estudo bíblico de hoje. As perguntas que são muito importantes, porque o Senhor, ele ordenou, faz muitos anos, ele disse que nós tínhamos de fazer estudos bíblicos, então nós fazemos tudo isto por ordem dele. Por isso, ele tem respaldado tantos estudos bíblicos. Agradecemos o Senhor. E assim, vamos começar. Boa noite, irmã. Deus a abençoe.
Estamos muito contentes por tê-la aqui. Se me permite, quero fazer-lhe uma pergunta que é para ler 2 versos da Bíblia. Em Gênesis 49, versículo 10. Sim, irmã, pode ler. Diz, versículo 10. Não será tirado o cetro de Judá, nem o legislador de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. E também quero ler Êxodo 32. Porque este verso aqui, quando diz Gênesis 49, verso 2? Verso 10. Ah, verso 10. O Senhor, Jacó, ele está profetizando para todos os seus filhos. E no verso 10 diz, ele está dando a profecia à tribo de Judá. E ele disse, não será tirado o cetro de Judá. Vocês lembram quem saiu da tribo de Judá como rei? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, como rei, ele veio da tribo de Judá. E é por isso que Jacó, na profecia dele, disse, não será tirado o cetro de Judá, nem o legislador, que é o mesmo que o cetro, nem o legislador de entre seus pés, até que venha Siló. Quer dizer, esse título e essa promessa que Deus fez à tribo de Judá, que deles estaria vindo o Salvador, o Rei, isso jamais seria tirado. Essa bênção de terem sido escolhidos como tribo de Judá pelo Senhor, ninguém conseguiria tirar deles até o Senhor Jesus Cristo vir. Siló é uma palavra, é uma figura que significa até que venha o Salvador, até que venha o Messias. Depois do Salvador, do Messias vir e tomar possessão da terra dele, aí acabará a glória da tribo de Judá, porque o rei que vem, ele vem para transformar, para mudar, para criar um novo povo, uma nova igreja, e portanto essa tribo já teria feito o seu ofício, o encargo que Deus tinha dado para eles. Terminou assim, porque o Senhor Jesus já estaria entrando a mudar e fazer que as coisas fossem diferentes. Por isso, já da tribo de Judá, mas nem somente eles, o povo de Israel também, eles deixaram de ser o povo predileto, exclusivo, singular para Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, vindo, ele retomou o poder e começou a reinar e formar a sua igreja. Ele mesmo disse, o fim da lei é Cristo. Os profetas profetizaram até João, o Senhor Jesus disse, e logo após acabou a lei de Moisés. Então se cumpriu a profecia que Jacó deu à tribo de Judá. Por isso diz, até que venha Siló, até que venha o Messias, o prometido. E a esse Siló obedecerão os povos. Ou, quando ele formasse a sua igreja, todos os povos se congregariam, quer dizer, as pessoas que se converteriam ao Evangelho estariam se convertendo à igreja do Senhor Jesus Cristo. É isso que significa, é seguir este pastor divino e verdadeiro. Agora vamos para Êxodo, a irmã disse? Sim, irmã. Êxodo 32, capítulo 32, versículo 7. Sim, irmã, pode ler. Diz, então o Senhor disse a Moisés, anda, desce, porque teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Depressa desviaram-se do caminho que eu lhes ordenei, fizeram um bezerro de fundição e o adoraram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, Israel, estes são teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, que por certo é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que minha ira se acenda contra eles e os consuma, e de ti eu farei uma grande nação. E vemos que Moisés ora ao Senhor e diz, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, no versículo 13. E no versículo
14 diz: Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que faria a seu povo. Minha pergunta expandindo o que a irmã acabou de nos explicar sobre o versículo em Gênesis, que essa profecia falava que o Senhor Jesus Cristo viria da tribo de Judá. Então, queria saber que ensinamento Deus nos dá neste verso, porque ele disse a Moisés que deixasse que consumisse a todos e que de Moisés faria uma grande nação, e Moisés vinha da tribo de Levi. Então, eu gostaria de saber, se o Senhor tinha determinado acabar com o povo e não cumprir essa promessa que fez em Gênesis, ou nos estava provando Moisés, ou que ensinamento Deus quer nos deixar com isso? Bem, o Senhor, naquele momento, ele sentiu raiva e ele quis destruir essas pessoas. Mas, como não tem nada a ver que Moisés tinha vindo da tribo de Levi, Moisés, ele não engendraria todas essas pessoas? Era só uma forma de falar. Quando Deus disse a Moisés, eu criarei de ti uma grande nação, não é que ele estaria engendrando um monte de filhos para que começasse a ter esse povo, mas que dele formaria uma nação. Deus provavelmente disse isso a Moisés, porque ele disse, eu vou destruir essas pessoas, eu tirei-as do Egito. E Moisés era testemunha de tudo que Deus tinha prometido a respeito do povo que ele tirou do Egito. E também a luta que eles enfrentaram, aconteceram as pragas, e Faraó não queria que o povo saísse, queria continuar tendo eles como escravos. E as outras nações, muitos reis em outros lugares ficaram sabendo do que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles ouviam dizer que o povo de Israel era exclusivo, que era único para quem Deus olhava, que Deus nem olhava os outros povos. Toda essa fama foi difundida em todos esses lugares, povos e cidades. E é por isso que quando Deus se enraiveceu porque ele estava no Monte Sinai com Moisés e ele viu que o povo começou a adorar um ídolo, o bezerro de ouro que eles fizeram e começaram a adorar, o Senhor se enraiveceu com o povo e por isso disse a Moisés, eu destruirei todos eles. E a minha promessa que eu fiz, então cumprirei contigo. Então, de ti eu farei um outro povo, para que o meu povo continue e a promessa que eu fiz continue. Mas o Senhor não estava olhando se era da tribo de Levi ou de Judá, ele só queria formar um povo da fé e do coração de Moisés, que confiava e amava a Deus, cria nele e obedecia a Deus, e era o profeta escolhido que Deus tinha naquela época. Então, Moisés, na misericórdia dele como um ser humano, na misericórdia dele, ele clamou a Deus e pediu que ele não destruísse o povo, porque o que diriam as pessoas, as outras nações, o que diria o faraó do Egito? Ele disse, eles vão dizer que eu tirei esse povo para que eles morressem no deserto, para que eles perecessem. O que as pessoas dirão? Que o povo de Israel era um povo que Deus abençoava, que era o único e que Deus estaria lhes dando tudo, e agora o que? Eles vão morrer todos? Tu exterminarás eles, Senhor? Moisés disse isso ao Senhor falando como se o nosso Deus fosse um humano. Era assim, falando com o Senhor como se ele também fosse um ser humano. Moisés estava falando com ele como se eles fossem amigos. Ele disse, o que eles farão? Eles criticarão. Eles vão dizer, esse Deus que eles tinham não era tão poderoso, porque matou eles no deserto e eles pereceram e morreram. Para isso, tirou eles de lá. Foram esses os argumentos de Moisés para tocar o coração de Deus, para sensibilizar o Senhor. Ele usou esses recursos humanos.
E Deus disse: tudo bem, eu ouvirei a sua oração e não vou mais tirar a vida deles. Eles continuarão, continuem, mas eu castigarei eles. Eu vou castigar, o castigo vem. E aconteceu assim, porque mais para frente houve um castigo para todos os que se rebelaram e foram idólatras, e eles no final morreram no deserto. Essa geração morreu no deserto, porque a história conta para nós que quando eles chegaram a Canaã, somente o novo povo, a juventude foram os que entraram na terra. Os antigos, todos eles pereceram. Aqueles que foram rebeldes acabaram morrendo. Foi isso que aconteceu. Mas isso deixa um exemplo para nós hoje e nos dá uma ferramenta para que nós hoje também consigamos sensibilizar o coração do Senhor. Quando nós precisarmos de alguma coisa, quando acontecer alguma coisa, nós dizemos para o Senhor: Senhor, olha as promessas, olha o que nós temos testificado para as pessoas, que Tu és poder, que Tu nos dás a felicidade e a paz, que Tu nos curas. Então, olha agora, o meu parente, ele está doente depois de tanto tempo na igreja, que ele está buscando o teu rosto, depois de estar profetizando, agora ele está em cama, não consegue levantar. O que as pessoas dirão? Que o Deus que nós pregamos na igreja não cumpre para nós as coisas que Ele diz? O que dirão as pessoas? Porque as pessoas ficaram sabendo que Tu abençoas, que Tu dás a felicidade e a paz, que Tu curas. Todos esses são argumentos que nós podemos aprender para dizer ao Senhor no momento de tribulação, no momento de dificuldade, onde a pessoa, o médico diz: o seu parente vai morrer dessa doença, ele só tem 3 dias de vida. E essa pessoa tinha promessas que Deus tinha feito para ela. Nós podemos dizer: Senhor, e as promessas que me fizeste, que eu faria isto e isto? Onde então ficarão essas promessas? O médico está dizendo que em 3 dias vem a morte para mim. Dessa forma, com sabedoria, porque nós temos de fazer tudo com reverência, com sabedoria e com muito respeito. Mas ser sábios também, para sensibilizar o nosso Deus, saber orar, saber falar a Deus, saber pedir. Porque até os apóstolos, eles ensinavam aqui na Bíblia, aos crentes, eles disseram: vocês oram e não recebem porque vocês não sabem pedir. Vocês pedem, mas não sabem pedir direito e por isso não recebem a bênção. Então, quando nós formos apresentarmos diante de Deus, nós temos que ter sabedoria para que Deus possa nos ouvir, que Deus não veja imaturidade em nós, que nós somos crianças teimosas, que não têm sabedoria nem sensatez, que o Senhor veja que o que está saindo da nossa boca é do nosso coração e que nós consigamos convencer ao Senhor. Moisés convenceu ao Senhor na oração dele e ele foi ouvido. Vamos seguir em frente com uma outra pergunta. Irmã, boa noite. De verdade que o coração se sente muito feliz e damos graças ao Senhor por tê-la aqui conosco em Hialeah. Bem-vinda sempre aqui, irmã. Minha pergunta está no Salmo 141 e vou ler a partir do versículo número 1. Salmo 141, verso 1? Sim. Disse: ó Senhor, a ti clamo, apressa-te a vir a mim, escuta a minha voz quando te invoco. Suba a minha oração diante de ti como o incenso, ao erguer minhas mãos com a oferta da tarde. Irmã, se a senhora pode nos ajudar a entender aqui onde diz: ao erguer minhas mãos, ao que se faz referência? Fisicamente, o povo de Israel faziam sacrifícios e o Senhor tinha ordenado que eles fizessem incensários. E ele disse que tinha de se fazer um incenso de determinadas ervas, de determinados aromas exclusivos que ninguém poderia imitar, porque era exclusivo para honrar a Deus. Naquela época, eles acendiam os incensários, os sacerdotes faziam,
E essa fumaça subia. Diz na Bíblia que quando ela era agradável diante de Deus, ela subia à presença dele. E essa era uma forma de agradar, de louvar a Deus, porque tudo na antiguidade era físico. O sacrifício era sacrificar animais para apresentá-los diante de Deus. Eles também ofereciam sementes, grãos, frutas, eles faziam tortas ou bolos, eles ofereciam isso diante de Deus e eles elevavam aos céus as mãos com a oferta que eles traziam e eles diziam: Senhor, recebe essa oferta, estas frutas, estas sementes, este incenso que os sacerdotes estavam mexendo, que eles balançavam para que a fumaça subisse. E essa era uma das formas que eles podiam honrar e adorar ao Senhor. Hoje, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a fumaça do incenso são as nossas orações. As nossas orações, os nossos cânticos diante de Deus são o incenso. E nós, hoje em dia, quando louvamos ao Senhor e levantamos as nossas mãos, nós também levantamos as mãos. E no louvor ao nosso Deus é muito bom que, se você tiver o tempo, você possa se ajoelhar para louvar a Deus de joelhos. Às vezes, nas congregações, nas igrejas, nos templos, não podemos nos ajoelhar porque não há espaço, é desconfortável. Mas você, na sua moradia, na sua casa, quando você afaste uns momentos para Deus, tomara que você faça de joelhos e levante também as mãos, porque aí você estará erguendo as suas mãos como uma indicação de louvor a Deus, de veneração a Deus. Estão vendo? É isso. Hoje em dia, nós somos esse sacrifício vivo diante de Deus. Não são mais os animais, somos nós sacrificando a nossa carne. Porque não estamos fazendo os prazeres que a nossa carne nos pede. Nós não estamos desfrutando desses prazeres da carne. Mas nós nos sacrificamos para Deus. Estamos nos abstendo de comer, beber ou fazer esse tipo de coisas para Deus. Tomamos cuidado de não falar determinadas coisas ou de não sentir coisas erradas, porque toda a nossa alma deve ser para honrar ao Senhor. E nos sacrificamos assim, pensamos, eu não posso fazer isso porque eu tenho que agradar a Deus. Então, eu sou esse sacrifício vivo ao Senhor com os meus cânticos, com os meus louvores, eu ajoelhado, erguendo as minhas mãos ao Senhor. É isso que está dizendo aqui, que ao erguer minhas mãos, ela possa subir como uma oferta, como um incenso. Mas hoje não é um incenso físico, é a nossa oração. A oferta das minhas mãos. Não trazemos mais bolos nem frutas. Nós levantamos os nossos braços para honrar e glorificar a Deus. Às vezes, o Espírito Santo toma uma pessoa e balança ela, e a pessoa começa a balançar os seus braços, o seu corpo. E isso é um sinal de louvor ao nosso Deus, dançar para o nosso Deus, mas é o Espírito Santo quem faz isso, nos movendo de uma forma espiritual. É isso que diz aqui. Na antiguidade era físico, hoje somos nós. E no sentido espiritual, nós fazemos essas coisas para honrar ao nosso Deus. Vamos continuar. Boa noite, irmã, que o Senhor a abençoe. Boa noite, irmãos. Irmã, nosso coração está alegre e agradecemos ao Senhor por nos permitir conhecer uma profetisa dele, porque sabemos o respaldo que o Senhor dá a você, irmã. Bem-vinda sempre à obra de Realia. Esta é a sua casa. Irmã, tem uma pergunta em Apocalipse, no capítulo número 21. Capítulo 21. Perdão, capítulo 20, versículo 11 e 12. Sim. Apocalipse 20, versos 11 e 12? Sim, irmã. Versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, diante do qual fugiram a terra e o céu, e não se encontrou qualquer lugar para eles.
Versículo 12. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus, e os livros foram abertos, o qual é o livro da vida. Irmã, lendo estes versos, me surge a pergunta: a que se refere quando diz que o céu e a terra fugiram e não se encontrou qualquer lugar para eles? E, além disso, por que faz diferença entre mortos grandes e pequenos? É que foi isso que João estava vendo. Foi essa a visão que João teve. Foi isso que ele viu e ele descreveu o que ele estava vendo. Ele escreveu tudo isso, mas será que ele entendeu tudo que ele estava vendo? É difícil, porque ele mesmo disse que ele estava vendo tantas coisas que não tinha palavras humanas para decifrá-las. Ele ouvia também línguas diferentes que diz aqui mesmo que ele não conseguia decifrar essas linguagens que eram diferentes da linguagem humana. Foi isso que ele viu. Então era como se ele estivesse assistindo um filme. Ele viu que a terra fugiu, diz aqui que a terra fugiu e que o céu, e ele sabia o que era o céu, mas qual era o céu que ele estava vendo? É um espaço. É um espaço que nós olhamos e vemos o sol, a lua, as estrelas, as nuvens. Então, foi isso que ele viu. Ele viu que o céu, que é tão grande, o poder de Deus e a grandeza de Deus é indescritível, é uma coisa que faz que nós não tenhamos palavras para expressar como Deus é no seu tamanho, na sua grandeza, na sua força. E ele viu isso. Ele viu que o céu se escondeu e a terra se escondia da presença de Deus. Ele via que eles não achavam um lugar onde ficar. Foi isso. É figurativo, é metafórico. Foram metáforas que ele viu. Metáforas para engrandecer o que o nosso Deus é. Por isso, nós dizemos, quando o Senhor fala conosco, nós pensamos, mas Senhor, quem nós somos? Nós somos o quê? Somos pior que um verme da terra. Diz na Bíblia que diz que nós somos menos do que uma borboleta ou uma flor que murcha, nasce de manhã e de tarde já morre. E diz na Bíblia que nós somos assim diante do nosso Deus. Então, na verdade, o Senhor tem a misericórdia. Ele deve nos olhar de longe, porque se ele nos olhasse bem de perto, o poder dele é tão grande que nós sumiríamos da presença dele e acabaríamos nos destruindo. Então aqui ele está mostrando a grandeza de Deus. Aqui a grandeza de Deus está se mostrando, está se revelando. Nós mais ou menos imaginamos que Deus é tão grande que até o mesmo céu e a mesma terra se esconderam, fugiram e não acharam um lugar. Eles tiveram de ficar no lugar que Deus tinha colocado eles desde sempre. E quando diz no verso 12, vi os mortos, Deus mostrou para ele os mortos para que ele entendesse. Acontece como quando eu tive esse sonho. Eu sonhei que era o fim do mundo. E havia 2 montanhas, vamos dizer assim, 2 montanhas de cadáveres, de corpos mortos. Eu via os corpos mortos, aqui tinha uma montanha, aqui a outra. E o Senhor pegava um dos cadáveres pelo braço, um desses corpos mortos, e ele jogava, e eu sabia que ele estava jogando esse corpo para o inferno ou para os céus. Era isso que eu via, esses cadáveres indo nesses lugares, mas na verdade as coisas não são assim, porque o cadáver, o corpo morto, ele não significa nada, se torna pó. O único que é válido é a personalidade, o espírito da pessoa, a alma dela, que é um espírito que vive, continua vivendo. E esse espírito não tem mais matéria física, sai do corpo e pronto. Quando a pessoa morre, o seu espírito sai do seu corpo e o corpo fica inerte. E é o espírito deles quem vai subir diante da presença de Deus
para prestar contas, porque a personalidade, ela nunca acaba. Então, nós provavelmente seremos esses espíritos sem corpo, mas vamos saber quem somos, qual o nosso nome, o que fizemos, o que não fizemos, e subiremos diante da presença do Senhor para prestar contas. No sonho, eu vi isso. Deus me mostrou dessa forma, porque como humana, era a única maneira de eu entender. Porque se o Senhor me mostrasse uma montanha de espíritos, como eu iria entender? Não dá para ver uma montanha de espíritos, não dá nem para ver nem para tocar. Então, como eu entenderia o sonho que o Senhor estava mostrando para mim que era o fim do mundo e que tinha de se escolher as almas para o reino dos céus? Ele me disse, me ajuda a escolher as almas para o reino. E eu pegava um corpo morto e eu jogava para o céu. Eu jogava todos eles para o céu. Como eu sabia? Mas eu sabia que esse corpo morto era uma alma, na verdade. Mas eu tinha que entender da minha forma humana. Foi o mesmo que aconteceu com João. João viu todos os corpos mortos, todos os cadáveres, porque se o Senhor mostrasse para ele espíritos e dissesse, esse é o espírito de fulano, esse aqui é o espírito de Paulo, esse aqui é o espírito do apóstolo Pedro, ele não estaria vendo nada, nem conseguiria entender. Então Deus é tão inteligente que para que nós, os seres humanos dele, consigamos entender os caminhos e as obras dele, ele tem que disfarçar tudo com a parte física para que nós possamos compreender e dessa forma sigamos ao Senhor, confiemos nele e ganhemos as nossas bênçãos. Então é por isso. Então ele disse, vi os mortos. Eu imagino que devem ser os cadáveres, os corpos mortos, grandes e pequenos, quer dizer das crianças, adultos e crianças. De pé. Diz aqui que estavam de pé diante de Deus e diz que esses mortos estavam de pé diante de Deus. E os livros foram abertos e outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. E diz que no livro da vida está escrito tudo o que nós temos feito, as nossas experiências, tudo o que fizemos e não fizemos está escrito. Cada um de nós temos um livro desses e é o Senhor quem escreve. Ele escreve tudo o que fazemos a cada dia, toda hora. Então, como devem ser as nossas ações? O que vocês acham? Como devem ser as nossas ações? Boas, justas, retas. Os caminhos que nós andamos devem ser retos diante do Senhor. E aqui diz então que o livro da vida e foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas. Esses mortos são a alma, o espírito da pessoa, não o cadáver físico dela. Foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, no livro de cada um. Porque esse livro é o diário, por exemplo, é o que nós chamaremos de diário. O Senhor, ele faz um diário de cada uma das nossas vidas, onde ele escreve tudo para o dia do juízo. Bem, tomara que tudo que esteja escrito sejam coisas lindas. Então temos que agir como bons filhos do Senhor. Vamos seguir em frente? Irmã, boa noite. Bem-vinda à Realia. Minha pergunta, mais que pergunta, é uma contribuição a uma pergunta que fizeram em um estudo bíblico no México, que é em Mateus 5, parte 2, que fala em 2 de Samuel, capítulo 6, verso 14, onde o rei Davi dançava vestido com um efode. A irmã dizia que nesse momento não tinha uma resposta, mas que se alguém de repente a tivesse, e que se pudéssemos contribuir, pois que podíamos contribuir, e eu hoje quero contribuir, e me desculpa se sou um pouco ousada. Mas você falou de Mateus? No estudo bíblico que se fez em Mateus 5, foi a pergunta. Ok, então seria em 2 de Samuel. 2 de Samuel, Sim. capítulo 6, Mas sim, nós podemos olhar em 2 de verso Samuel. 14. 2 de Samuel 6,14. É Sim, isso? senhora. Sim, irmã. Eu encontrei uns versos nos quais, de repente, pode estar a resposta. No 6,14 diz que Davi, Dançava. quando ele levou a arca a Jerusalém, porque a arca ela tinha sido roubada pelos filisteus, eles roubaram a arca e Deus castigou muitos filisteus, castigou eles por eles terem feito isto. E eles devolveram a arca. Diz que devolveram numas vacas e nuns bois.
mandaram sozinhos os bois para levarem a arca. E eles andaram, e a arca chegou em um determinado lugar, e Davi foi lá com o seu pessoal para receber a arca do Senhor. E quando eles resgataram, Davi, ele fez uma grande festa, ele se regozijou muito. É o que conta a história. E aqui, qual é o verso da estola? No verso 14. Sim. Eu encontrei umas leituras, tem várias, em 1 de Pedro 2:9, em Apocalipse 5:10, mas em Efésios 1:11 diz: em união com ele, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme a propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio de sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória. Eu pensando, o rei Davi é o protótipo do Senhor Jesus como rei, mas também o Senhor nos faz a nós, reis e sacerdotes, e nos fez para louvor de sua glória. De repente eu meditava e dizia que isso era algo já para a igreja, para esse tempo vindouro, onde nós não só somos reis e sacerdotes, senão que somos para louvar e glorificar ao Senhor. E como o rei Davi vestia de linho, ele estava dançando e louvando ao Senhor com pandeiros, com cânticos. E pois a irmã nos ensina se isso é o correto, não é? Sim, irmã. Mas eu acho que a pergunta que fizeram era o que significava a estola. E, na verdade, é uma das roupas que os sacerdotes usavam. Do sumo ou os outros também? Sim, mas como o efode o vestia eram os sacerdotes, era uma roupa para essa época dos sacerdotes, e o rei Davi era o rei. Ele era o rei e ele colocou essa estola. Mas é claro que quando Deus fez essas vestes dos sumos sacerdotes, ele não fez nenhuma proibição. O que ele proibiu é que outras pessoas oferecessem incenso estranho, que o sumo sacerdote era o único que poderia fazer determinados trabalhos e coisas. Mas a respeito da roupa do sumo sacerdote, o Senhor não fez proibição nenhuma. E eu creio que foi tanta a emoção do rei Davi e a alegria dele, porque realmente não fala muito na Bíblia sobre a estola, mas vamos imaginar que ele ficou tão feliz e tão alegre que ele colocou essa estola como um símbolo de reverência, de talvez nem ser rei nesse momento, não ser rei naquele momento, ser como um sacerdote que ministra diante de Deus. Talvez foi esse o pensamento dele, de tirar dele mesmo a dignidade de rei que ele tinha, porque ser rei era um cargo muito mais alto do que o sumo sacerdote. Então o rei era uma pessoa muito importante, e ele tirou dele mesmo essa dignidade, porque diz aqui que ele saiu da roupa real dele e ele se vestiu de sacerdote para dizer a Deus que ele estava o honrando e que ele tinha ficado muito feliz de ter resgatado a arca do Senhor. E aí onde a esposa dele criticou ele e disse que ele tinha se rebaixado, que ele, sendo rei, como ele estaria agindo dessa forma tão baixa, tão comum. Foi isso que aconteceu, mas a questão da estola provavelmente ele quis dizer: Senhor, eu sou o teu servo, sou sacerdote, sou o ministro que te serve, sou o teu servo. Provavelmente foi com esse intuito, porque não diz mais nada sobre a estola. Bem, vamos seguir em frente. Que Deus a abençoe. Obrigado, irmã, por todo o seu esforço, porque você nos ajuda a nos aproximar mais de Deus. Eu tenho uma pergunta, irmã, no livro de Gênesis, no capítulo 3. Sim, irmão. No verso 22 e 24. Sim, pode ler. Verso 22. Gênesis 3, 22. Disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, para que ele não estenda sua mão e toma também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Verso 24. Expulsou o homem, colocou ao oriente do jardim do Éden querubins e uma espada inflamada que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Nos capítulos anteriores, irmã, não diz nada sobre Deus tenha proibido de comer da árvore da vida.
mas só disse que pôs querubins e essa espada para guardar o caminho. Minha pergunta é: o que significa essas espadas? Porque sabemos que a parte que é físico também representa algo, o simbolismo, como essa árvore da vida que a senhora nos ensinou, que é o Senhor Jesus Cristo. E essa espada com um impedimento, evitando que qualquer pessoa chegue na árvore da vida. Sim, porque no verso 22 diz: Eis que o homem se tornou como um de nós. Mas como? Por ele ter se tornado conhecedor do bem e do mal. Era a única coisa que fazia ele igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Somente isso. Como um de nós, porque agora eles conheciam o bem e o mal por eles terem comido a fruta da árvore da ciência do bem e do mal. Então, essa árvore da ciência do bem e do mal, somos nós, os seres humanos, porque nós somos essa árvore. Nós conhecemos o bem e o mal. E quem quer fazer o mal, faz. E quem quer fazer o bem, faz também. Nós somos a árvore da ciência do bem e do mal. E aqui, quando Adão e a Eva descobriram essa árvore, o Senhor disse, eles já conhecem o bem e o mal. E o Senhor disse, então eu vou guardar. Ele disse, agora, pois, para que ele, Adão, não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, porque lá também estava a árvore da vida. E a árvore da vida se refere ao Senhor Jesus Cristo. Ele é a árvore da vida. Nós, os seres humanos, somos a árvore da ciência do bem e do mal. E como a árvore da vida ou a promessa sobre essa árvore era que quem comesse o fruto da árvore da vida teria o quê? Vida eterna. Então, no jardim do Éden estava essa árvore. E o Senhor disse, eles não podem pegar a fruta dessa árvore, porque se eles comerem, eles vão ser perdoados para sempre. E eles não mereciam serem perdoados. Portanto, o Senhor diz aqui que expulsou eles do jardim para que eles não fossem comer da árvore da vida. E ele tirou eles do jardim e colocou na frente um segurança. Hoje em dia nós colocamos seguranças armados. É a nossa segurança para ninguém entrar nos lugares, ninguém entrar, ninguém sair, ninguém tocar. Nós temos seguranças e o Senhor também colocou segurança dele no Éden, para que Adão e Eva não voltassem novamente, para que eles não entrassem no jardim comer a árvore da vida. O Senhor colocou tanta segurança que ele colocou uma espada inflamada de fogo. Eu imagino que o fogo era tão grande que parecia um incêndio. A espada parecia como quando se cria um incêndio, um fogo abrasador que cobre muitas coisas, e se eles tentassem entrar, eles não poderiam, porque eles se queimariam. Foi isso? A espada é a palavra de Deus. A palavra de Deus também é comparada na Bíblia como uma espada de 2 fios que penetra, mas a espada é um objeto, é uma arma que serve para guardar, proteger e proibir muitas coisas. Então é isso. Era para evitar a entrada livre a um lugar. Não se podia. Aqui não podem mais entrar, porque a espada tem fio. E não era aqui somente o fio, mas era o fogo que tinha por cima. Não simboliza mais nada do que isso. É simplesmente a segurança que o Senhor colocou lá para que o homem não fosse comer da árvore da vida, porque ainda não tinha chegado o momento de fazê-lo. Hoje, o Senhor nos convida a comer da árvore da vida. E nós estamos comendo dessa árvore. Quando nós vamos terminar de comer da árvore da vida? O dia da nossa morte. Portanto, comamos a árvore da vida, desfrutemos de Deus e nos afastemos do pecado, do que é ruim, e sigamos em frente até o fim. Bem, continuamos? Irmã, boa noite, que Deus abençoe. Sinto que o meu coração vai sair pela boca, da alegria que sinto nesse momento,
Sempre pensamos o que podemos falar à senhora, mas não há palavra, irmã. Você é nosso máximo exemplo de valentia. Irmã, se me permite, minha pergunta está em Isaías, livro de Isaías, capítulo 56, do verso 4 ao 5, mas vou começar a ler a partir do 3. Isaías 56, do 3 ao 5. Sim, irmão. E o estrangeiro que segue o Senhor, não fale dizendo, certamente o Senhor me apartará de seu povo. Não digo eunuco, eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem meus sábados e escolherem o que eu quero, e se mantiverem firmes em minha aliança, eu lhes darei um lugar em minha casa, e dentro de meus muros um monumento e um nome melhor que o de filhos e filhas, nome perpétuo lhes darei, o qual nunca perecerá. Irmã, pode me ensinar quem são esses eunucos no dia de hoje no Evangelho? E qual pode ser esse nome que o Senhor se refere, que lhes daria? O qual é melhor que filhos e filhas? Muito obrigado, irmã. Que Deus abençoe. Bem, vamos ler em Mateus 19. Mateus 19, do verso 11 até o 17. Porque aqui está complementando a leitura que o irmão fez. Diz assim, em Mateus 19, 11 e 12, o Senhor diz: O Senhor Jesus, ele disse o seguinte. Aqui o Senhor estava falando sobre o divórcio? Ele estava falando sobre os casais. Ele estava falando sobre os casais, que era para eles não se divorciarem nem se afastarem, que eles deviam permanecer juntos, porque quando no começo o Senhor criou Adão e Eva, ele disse que era para eles ficarem juntos, era uma só carne, que eles se uniriam e seriam uma só carne. O Senhor estava ensinando isto para eles e no verso 10 eles disseram: Se assim é a condição do homem com sua mulher, não convém casar-se. Eles estavam pensando, não. Se for para não existir o divórcio, se for só para ficar casado dessa forma, então é melhor nem casar. Era o que eles estavam dizendo para evitar os problemas do divórcio. E o Senhor respondeu e disse, nem todos são capazes de compreender, de viver essa vida de ficar sem mulher. Nem todos conseguem, mas há alguns que têm a capacidade de viver sem uma mulher. E ele começou a falar sobre os eunucos. Então, no verso 11 diz: Então Jesus lhes respondeu: Nem todos são capazes de compreender esta doutrina, quer dizer, de não se casar, mas só aqueles a quem foi dado. É como se fosse um dom, uma capacidade que é dado para essas pessoas. Pois há eunucos no 12 que nasceram assim, do ventre de sua mãe, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. Quer dizer, aqueles que nasceram assim, do ventre, eles nascem assim, e quando eles são adultos, eles nunca casam porque não precisam se casar. E o outro eunuco diz, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. Na antiguidade, nós vemos que os reis, na época das monarquias, os reis, eles tinham eunucos para cuidar das princesas, as rainhas. Eles mandavam os eunucos cuidar delas, mas eles tinham de passar por uma cirurgia para se tornarem eunucos e assim eles já se sentiam seguros em deixar as princesas e as rainhas sendo cuidadas por eles. Mas primeiro eles precisavam passar por uma cirurgia para que eles não pudessem estar com as mulheres. É isso que diz aqui. E há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem é capaz de admitir isso, de receber e fazer essas coisas, que admita, que faça. Quer dizer que os eunucos que se fizeram por causa do reino dos céus é porque talvez uma pessoa, um homem, decidia não casar jamais, mas se dedicar a Deus. Então, Deus ajudava para que ele pudesse cumprir com essa promessa, com esse voto. É como o apóstolo Paulo, não é? Dá a impressão que o apóstolo Paulo, ele era eunuco.
que ele decidiu ser um eunuco para servir a Deus, porque diz aqui na Bíblia que ele viajava o tempo todo, a vida dele foi viajando para evangelizar. Ele sabia que ele não podia se casar porque então ele estaria abandonando a família dele. E ele queria era se dedicar a viajar constantemente para servir a Deus a sua vida toda nesse trabalho. Então, é esse um exemplo do eunuco que o irmão perguntou? É um homem, simplesmente, que não precisa estar com uma mulher. E há 3 causas aqui: aqueles que nascem assim, aqueles que passam por uma cirurgia e os outros que, pelo reino dos céus, eles fazem um voto ou uma promessa. É isso. Bem, não é uma obrigação, porque aqui o Senhor ele não estava obrigando ninguém a fazer essas coisas. Porque também diz que na Bíblia, o apóstolo Paulo disse que é melhor que os jovens casem e não que eles queimem, quer dizer que eles estejam pecando e fornicando, que é melhor que eles casassem. Era a recomendação do apóstolo. Bem, mas só um pouquinho, porque em Isaías ficou a pergunta no ar. Eu só respondi sobre Mateus, mas em Isaías, quando o Senhor disse para eles: os eunucos não devem ficar tristes, não devem se preocupar nem dizer que eles são árvores secas, porque eles diziam... É em Isaías onde, irmão? Vamos ler, porque aqui a resposta não foi completa. Então, em Isaías 56, no verso 3, que é o que o irmão leu, diz: E o estrangeiro que segue o Senhor não fale dizendo: certamente o Senhor me apartará de seu povo, porque era estrangeiro. Se lembre que na antiguidade eram os gentios e o povo de Israel era o único povo de Deus, mas aqui já está falando sobre o evangelho do Senhor nesse capítulo. Ele diz: não, o estrangeiro não deve pensar que Deus o afastará, porque ele estará unido à igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz: não diga o eunuco, quer dizer o que nasceu, ou aquele que se tornará eunuco por causa do Senhor. Diz: não diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca. Aqui ele estava dizendo isso é porque como não tinha mulher, então nunca teve filhos. Então se consideravam árvores secas. E o Senhor disse: não digam isso, porque para todos há bênção. Diz: porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem meus sábados, quer dizer, aqueles que cumprissem os mandamentos do Senhor, diz no 5, eu lhes darei um lugar em minha casa e dentro de meus muros, um monumento e um nome melhor que o de filhos e filhas. Nome perpétuo lhes darei, o qual nunca perecerá. Vejam que bênção tão grande, porque é muito difícil um homem se tornar eunuco por causa do Senhor. É muito difícil. Então o Senhor tem uma bênção tão grande para eles, diz que é uma bênção até melhor do que ter filhos e filhas. É um título que eles receberão que é melhor do que filhos e filhas. E nós achamos isso também em Apocalipse, mas isso vai ficar para vocês lerem em Apocalipse e descobrirem o que diz sobre os eunucos em Apocalipse. Sim, irmão, agora sim. Irmã, eu tenho uma pergunta baseada na Bíblia, baseada em 2 versículos. O primeiro está no livro dos Salmos, no capítulo número 27, versículo 1, onde diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a baluarte de minha vida. De quem me atemorizarei? E o meu segundo versículo, irmã, está no livro de Provérbios, no capítulo 20, no verso 27. Lâmpada do Senhor é o espírito do homem, a qual esquadrinha o mais profundo do coração. Irmã, a senhora durante a pandemia deu um ensinamento no qual tinha como título Deus é Luz, onde nós aprendemos que Deus é a luz que ilumina o caminho rumo à salvação e à vida eterna. Minha pergunta é: o que se refere aqui, irmã, no versículo 27 do Provérbios, quando diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor? Muito obrigado, irmã. Deus abençoe. Bem, há a lâmpada, mas e a luz? Ainda está faltando a luz. Diz que o espírito do homem é uma lâmpada, mas quem dá luz para ele? Isso mesmo, é o Senhor quem dá luz para iluminar essa lâmpada, e nós somos uma lâmpada, mas precisamos iluminar. O Senhor Jesus, ele disse que não tinha como
acender uma vela e colocá-la embaixo de uma cama. Ela deveria ficar fora para iluminar. E ele disse: vocês são luz, são lâmpada, mas tem que iluminar. E quem dá essa luz? O Senhor. Por isso diz que lâmpada do Senhor é o Espírito do homem, a qual, quer dizer, essa lâmpada esquadrinha o mais profundo do coração. Essa lâmpada, a luz que o Senhor dá, é a que diz aqui que esquadrinha o mais profundo do coração. Então, nós somos uma lâmpada, mas se não tivermos a luz de Deus, somos uma lâmpada apagada. Então, devemos iluminar o tempo todo. Onde quer que nós estejamos, vamos iluminando com a nossa luz, porque somos a lâmpada do Senhor. É isso. Vamos seguir? A última. Muito boa noite, irmã. Obrigada por essa oportunidade de fazer essa pergunta. Deus abençoa sempre. Tem uma pergunta, se me permite, está baseada em 2 de Samuel, capítulo número 11, sobre o rei Davi e Batseba. Vou resumir para não estender-me. Capítulo 11, 2 de Samuel. Sim, senhora. Resumo. Irmã, conhecemos que o rei Davi foi um grande personagem na história bíblica, mas em sua condição humana pecou, cometendo um adultério com Batseba e matou a seu esposo Urias, o Heteu. E, por Batseba, Deus depois lhe concedeu um filho a Davi, que foi Salomão. E Salomão é a promessa, não é? Sim. As coisas de Deus, como que elas são, não é? Como Deus é. Ele faz isso. E quem vai criticar o Senhor? Ninguém. Se nós fizermos isso, nós seríamos muito criticados. Bem, sim, irmã. Irmã, então, pois sim, foi plano de Deus o nascimento de Salomão, porque foi protótipo do Senhor Jesus Cristo? Minha pergunta é, como é que nós podemos humanamente discernir entre o que é um erro, tendo consequências pela desobediência, e o que é, em verdade, parte do plano de Deus em nossas vidas? E como exemplo, irmã, eu gostaria, para assim esclarecer a pergunta, tem pessoas que sabemos que, de repente, cruzam as fronteiras, em outros países ficam em um estado ficam sem documentos e passam todo tipo de necessidade e sofrimentos, quando a doutrina nos ensina que devemos sujeitar-nos às autoridades governamentais estabelecidas por Deus. Se é tão amável, por favor, como nós podemos diferenciar entre essas duas coisas? Ah, ok. A irmã, ela está nos perguntando aqui sobre as pessoas que não têm documentos, que estão ilegais, comparando com o caso de Davi. Bem, de Davi, nós sabemos que ele tinha cometido esse adultério, eu já tinha até me esquecido dessa história, mas Deus mesmo assim cobrou de Davi, ele castigou, o Senhor castigou Davi por isso. Deus, ele sempre castiga quando as pessoas cometem um pecado. Nós, hoje em dia, chamamos de erro, para não dizer pecado, então nós enfeitamos um pouco e dizemos que é um erro, mas Deus cobra tudo. Mas eu acho que é melhor Deus cobrar de nós durante a nossa vida e não que Ele cobre de nós na eternidade, perdendo a nossa salvação. Então, é melhor, para não ser castigado, não cometer erros, não fazer isso, seja obediente, seja disciplinado, seja um filho obediente. E realmente, a questão das pessoas que ficam ilegais num país é um problema que eles mesmos estão formando. Eles mesmos trazendo o sofrimento deles, porque são famílias com crianças pequenas ou mulheres grávidas e elas se submetem a todas essas coisas só por teimosia, porque eu sei que é só teimosia. Os países, se nós formos olhar bem os países e observamos os países, todos os países têm as suas riquezas. Tem as suas riquezas e tem minerais e metais, e tem agricultura, e tem gado. Os países têm as suas riquezas, mas às vezes as pessoas ficam com preguiça de trabalhar. Há pessoas que não gostam de trabalhar no campo, por exemplo. Há pessoas que não gostam de semear, nem de colher comida. Eles só querem trabalhar nas cidades, num escritório, por exemplo, serem gerentes de uma empresa. Às vezes é o que alguns querem. As pessoas ficam com preguiça e
não são empreendedoras e estarem prontas para trabalhar no que der, porque há comida em todos os lugares e Deus, ele não desampara as pessoas. Mas as pessoas ficam teimosas e ficam ambiciosas. E às vezes elas querem se aventurar e conhecer e ter outras experiências. Mas elas acabam sofrendo e fazem as suas famílias sofrerem também. Nós vemos no jornal quantas pessoas estão morrendo, quantas crianças estão morrendo, se afogando, sendo sequestradas, sofrendo crimes contra a dignidade sexual. E eu não sei se essas notícias não estão chegando nesses países do sofrimento que as pessoas vão passar se elas fizerem isso. É como se escondessem isso nas notícias deles e quando eles fazem essas viagens, acabam sofrendo essas calamidades. Isso não está certo. E quando Deus diz para as pessoas que elas estarão passando fronteiras, que estarão atravessando fronteiras, esperem e deixem Deus cumprir, porque o dia chegará onde isso vai se cumprir. Mas profetizam, é que você estará cruzando fronteiras. E aí, semana seguinte, eles já estão pedindo empréstimos no banco ou vendendo o que eles não têm para sair, porque eles precisam ir embora, porque falaram na profecia que eles estariam atravessando fronteiras. Essa atitude é errada. E eu já ouvi também que há alguns pastores em alguns lugares que estavam promovendo também tudo isso para as pessoas e isso é errado. Os pastores devem ensinar às congregações que eles têm que se cuidar, que eles não têm que ir buscar dores de cabeça, sofrendo tribulações, aguentando fome, aguentando muitas coisas e maus tratos e muitos crimes contra essas pessoas. As pessoas têm que enfrentar tudo isso. E tudo pela preguiça de trabalhar no pouco ou muito que Deus está lhes dando no lugar, no país onde eles estão. É isso. Eu sempre vi que há muitas pessoas preguiçosas. Eu observo muito as pessoas e eu digo, bem, por que tal pessoa quer ir para um outro lugar? Se aqui ela pode perfeitamente conseguir um trabalho, um emprego, mas não, ela precisa ir embora porque aqui lá, porque o dinheiro vale mais lá, porque vai ter mais valor, e aí eles comparam. Mas não sabem que em qualquer lugar onde eles forem, o que ganhar, dessa mesma forma gastarão. As pessoas não medem as consequências. Isso é errado. Não vamos dizer que é um pecado grave, ou até talvez porque é um mal que cada pessoa está trazendo para si mesma. Ela está cavando o seu próprio mal. Mas eu diria que quando Deus faz uma promessa, nós temos que esperar que a promessa se cumpra, porque é Deus quem tem que fazer tudo. Deus tem que colocar na nossa mão todas as coisas, as oportunidades. Não é que a pessoa saia correndo e fugindo rápido porque Deus disse isso e aquilo. Não. Espera Deus colocar na sua frente todas as possibilidades, as garantias, as coisas muito fáceis para você conseguir fazer essas coisas. Bem, aí sim, se vocês estão sabendo de pessoas que querem fazer essas coisas, não deixem elas. Digam não façam, porque vocês sofrerão e farão sofrer os mais idosos, as crianças, e isso causa ainda mais tristeza. Bem, irmãos, aqui nós vamos continuar nos deixando guiar por Deus, mas também colocando sabedoria nas coisas que Deus fala conosco. Ao que Deus nos promete, temos que pensar com sabedoria diante de tudo. Vamos orar, vamos agradecer o nosso Deus. Vejam esses versos tão lindos que nós lemos, as promessas do Senhor, o poder do Senhor que é tão grande. É que não temos nem palavras para dizer tudo isso ao Senhor, mas vamos agradecer e vamos pedir pelas doenças, vamos pedir para que Deus cure, vamos pedir para que Ele liberte, vamos pedir porque o Senhor nos abençoará. Bendito Senhor, bendito Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial. Te agradecemos, Senhor, por esta noite, por estar aqui meditando na Tua Palavra, meditando em todos os momentos dos seres humanos, em todos os momentos das experiências dos seres contigo, nos momentos
nos nossos momentos também, te conhecendo e aprendendo dos teus caminhos, aprendendo a seguir no caminho reto, aprendendo que precisamos ser firmes, que temos de ser corajosos e esforçados e que nós temos de seguir, porque nós temos que te agradar em tudo. E nós temos que te louvar e te glorificar e a cada dia engrandecer o teu nome e te agradecer por todos os benefícios que nós recebemos da tua mão poderosa. Te agradecemos, Senhor, pelo respaldo que deste para a tua igreja no geral. Te agradecemos pelas promessas que fizeste a todos, a cada um, e que tens cumprido, Senhor. Te agradecemos pela paz, pela felicidade que estás nos dando. E se alguém não tem paz nem felicidade ainda, tu estarás lhes dando. E tu estarás nos ajudando e estarás ajudando eles também, para que eles possam desfrutar das tuas bênçãos. Porque o inimigo, ele sempre vem contra nós, nos colocando obstáculos no caminho, armadilhas para nos fazer cair. Mas nós queremos ser sábios e entendidos para conseguir seguir em frente e nos enfrentar ao inimigo com poder. E assim, para que tu nos ajude, Senhor, tu estarás nos ajudando a ganhar a batalha. Te agradecemos, Senhor. Santo Pai, eu te peço que nesta noite estendas a tua mão poderosa sobre todas as pessoas que estão doentes. Veja, Senhor, as diferentes doenças que existem. E há muitas pessoas de todas as idades que estão doentes e elas sofrem e elas têm dores. E há muita tristeza e amargura na alma deles pela própria enfermidade que eles estão passando. Senhor, ouve a oração deles, de cada um, e cura, e tira a dor, tira a doença. Ouve a oração. Não olhe se a pessoa ela tem fé ou não, mas pelo menos ela está te clamando pela saúde dela, para que tu libertes ela, e tu ouvirás este clamor, esta petição, e tu agirás, meu Senhor, porque é esse o teu amor e a tua misericórdia, é essa a tua promessa. Senhor, também te peço que libertes e quebres as correntes, as ataduras, que tires as maldições, todas as maldições que o diabo colocou em muitos. Destrói, Senhor, essas maldições e dá paz e felicidade para cada um. Nos ajuda a seguir em frente, Senhor. Nos ajuda a te amar, a te louvar e a te glorificar com todas as nossas forças. Senhor, ajuda a que cada um tenha ânimo para seguir em frente. Te agradecemos, meu Pai. Veja também as petições, os anseios do coração de muitos e concede para eles. Te agradecemos, Santo Pai. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Te agradecemos por nos ouvir. No nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, pedimos tudo. A honra e a glória e o louvor sejam para ti, Senhor. Te agradecemos. Aleluia. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú brillar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes
es ese gozo, puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Glória ao Senhor. Agradecemos o Senhor, louvamos ao nosso Deus, louvamos o nosso Rei, louvamos o nosso Pai. Os louvores sejam para o Rei da Glória. Obrigada, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe e até mais. Para todos os irmãos que estão assistindo, eu cumprimento vocês com muito carinho, que o Senhor abençoe vocês grandemente. Obrigada e até mais.